nesta quarta-feira o cálculo da divisão de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinado para as campanhas eleitorais dos partidos nas eleições desse ano. Para esse cálculo, o TSE considera o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e para o Senado na última eleição. O PT vai receber a maior quantia, 201 milhões de reais em todo o Brasil, para ser distribuído aí entre os seus diretórios estaduais. Veja na reportagem. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado em 2015. Desde então, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral definir como é a distribuição dos recursos do fundo para os partidos políticos. Para as eleições de 2020, o TSE precisou observar duas novidades: alterações nos critérios para a repartição das verbas do fundo eleitoral e a aplicação da cláusula de desempenho, que proíbe o repasse de verbas públicas para legendas que não alcançarem determinadas metas. O parágrafo 3º excepciona expressamente a situação dos deputados federais que migraram para outros partidos, aspas, em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, que é justamente o que instituiu a cláusula de barreira. Deve ser considerada a situação em que o partido se extingue ao ser incorporado ou ao se fundir com outro. Devem ser consideradas as retotalizações determinadas em decorrência de alteração jurídica da situação de candidatos. A totalização é a etapa na qual são aplicadas as regras relativas à destinação de votos, realizando a conversão destes em cadeiras de acordo com a situação dos candidatos. O TSE também definiu que o dia 1º de junho vai ser a data final para a análise das variáveis da distribuição do fundo. 2% do fundo são divididos igualmente entre os partidos. 35% são repartidos entre legendas com pelo menos um deputado federal eleito, sendo que essa parte é repassada proporcionalmente aos votos conseguidos na última eleição geral. 48% distribuídos na proporção da representação do partido entre as vagas na Câmara dos Deputados. E 15% divididos usando como base a representação das legendas no Senado Federal. Para a parcela do Senado que foi renovada na última eleição geral, as cadeiras serão contabilizadas para os partidos para os quais foram eleitos. E para a parcela do Senado que não foi renovada, ou seja, para senadores que estavam no primeiro quadriênio na data da última eleição geral, as cadeiras serão contabilizadas para os partidos aos quais estavam filiados na data da última eleição geral, independentemente do partido pelo qual foram originariamente eleitos. Os critérios foram aprovados de forma unânime, assim como os pedidos de alguns partidos políticos. Agora, a área técnica do TSE vai recalcular as quantias que devem ser repassadas aos diretórios nacionais das legendas. Essas informações vão ser publicadas no site tse.jus.br. O que é importante chamar a atenção nesse caso específico é que todo esse dinheiro dividido entre os partidos é dinheiro público e precisa de rigorosa prestação de contas. A última eleição foi a primeira eleição com a utilização de dinheiro público, 100%, sem o financiamento de empresas. Os congressistas avançaram nesse quesito para evitar que, depois de eleitos, empresas privadas que, teoricamente, teriam doado para candidatos pudessem ser beneficiadas nas gestões. Enfim, é um instrumento importante, também é muito importante o nosso acompanhamento, porque, repito, é dinheiro público. A gente vai fazer